Para quem não conhece, o nosso irmão Alex, ancião da igreja de Marechal Hermes. Alguém aqui não conhece o Alex? Que Deus possa usar o Alex de uma maneira poderosa, como sempre tem usado. Bom dia mais uma vez. Feliz sábado. Estamos aqui há mais de 2 anos, pregando aqui o Evangelho. Me sinto muito à vontade de administrar a palavra, E alguns irmãos aqui eu vi hoje ainda, nesse sábado, ontem à noite, é hoje, sábado. Tivemos ali um culto na casa da irmã Terezinha, Foi muito bom, administrada a palavra pelo nosso irmão Paulo aqui, Então, falando de Eliseu, Aí dali aquela mensagem também, O poder que Deus derramou a esse profeta tão ousado, Fez um pedido muito corajoso, Era a porção dobrada do teu Espírito Santo. E é o que nós temos que falar com Deus, Temos que ser ousados nos nossos pedidos, A Bíblia fala que nós não sabemos orar. Porque muitas das vezes na nossa oração nós pedimos coisas que não tem nada a ver, Mas quando nós fazemos uma oração em prol da obra, nós temos que ser ousados, Deus, Ele deseja que você venha fazer o mesmo pedido que Eliseu fez. Senhor, eu estou cansado desse mundo. Me dê a porção dobrada do Espírito que o Senhor deu na igreja primitiva. Olha. E realmente o que está para ser derramado é a porção dobrada, É o batismo sem medida. E é isso, irmãos. Nós vivemos um momento difícil da história, do Evangelho também. Muitas pessoas estão desacreditadas, estão esmorecidas. Pessoas aí fora nem se falam, mas estou dizendo aqui dentro. As pessoas estão esmorecidas, as coisas não acontecem. Jesus era para ter voltado e até agora nada. A igreja, ela precisa despertar. Tudo que Deus deseja é derramar o Espírito Santo na nossa vida. Amém. Mas nós estamos dispostos a ter esse poder? Porque você imagina aí, imagina você tendo esse poder e agora você vai viver a sua vida normalmente. Você acredita que quando Deus derramar o poder que Ele deseja derramar, Ele tem derramado o poder, mas o sem medida, o batismo do Espírito Santo, você acredita que a sua vida será a mesma vida que você vive hoje? Você acredita que você vai viver a mesma rotina que você vive hoje? E você está disponível para pagar o preço? Estava conversando na escola sabatina, sobre Paulo, um homem de fé, chegou num lugar ali. Talvez se nós chegássemos ali, ia nos falar misericórdia, é impossível pregar o Evangelho aqui. Mas Paulo, ele não olhava as coisas impossíveis, porque o Deus que ele serve, ele servia, ele estava unido em Cristo, era o Deus do impossível. Irmãos, nós estamos vivendo um período aqui no Brasil muito favorável para a pregação do Evangelho. Amém. A hora que você quiser, o dia que você quiser, você pode pregar o Evangelho aí fora, sem ninguém te incomodar. Você não vai perder a sua família por causa disso. Você não vai perder o seu emprego por causa disso. Nem você vai perder a sua vida por causa disso. Diferente de alguns outros países. Existem países que, se você pregar este Evangelho, você vai perder o seu trabalho, sua família e a sua vida. Mas nós aqui não.
Então o vento está favorável ainda Amém. ao nosso país. Então vamos aproveitar essa oportunidade para que o ano que vem pensar assim, poxa, o que eu deixei de fazer em 2023? Quero colocar em prática em 2024. Quero que Deus me use. Quero levar alguém aos pés de Cristo Jesus. Quero ver esse tanque aqui de Bento Ribeiro sempre cheio. Né? Imagina alguém falando para você, Marcelo, tem que trocar essa água está aí muito tempo, tem que colocar cloro. Aí o Marcelo fala, mas irmão, é batismo em cima de batismo. Vocês sonham com isso? Amém. Tem que sonhar, igreja. A gente tem que sonhar com essas coisas. Porque as pessoas lá fora precisam ouvir aquilo que nós já conhecemos. Esse Jesus que nós conhecemos, nós temos que apresentar para essas pessoas. Amém? Amém. Neste momento nós vamos abrir a palavra, mas antes nós vamos orar. Pedir ao Espírito Santo que fale ao nosso coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos muito felizes. Verdade. É sábado. Estamos na tua casa te adorando, Senhor. Que presente maravilhoso que o Senhor nos dá. Muito obrigado. Ouvir a tua voz através da Escritura Sagrada. Louvar o teu santo nome, Senhor. E o Senhor aceitar a adoração desses pecadores, Senhor. Ó, Senhor. Obrigado por nós estarmos aqui, Senhor. Tome em tuas mãos o evento que está acontecendo também lá em Jordão. Guarde os nossos irmãos, proteja livre do mal. E que eles possam ser impactados, Pai, pelas orientações que venham a ser dadas, mas que tudo venha do seu trono, Pai. Assim seja. Não da vontade do homem. Nós são bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos já sabem, eu sempre prego com a minha garrafinha, né? Isso é bom. Eu deixo minha garrafinha. Foi tão presente de uma irmã que eu não vejo mais aqui, né? Que eu não tenho visto mais essa irmã. O melhor me deu uma garrafinha, irmão. Você beber sua água. Então eu prego bebendo água. Vamos lá. Abra sua Bíblia de Salmos. Hoje quero contar também um pouquinho do meu testemunho, né? Amém. O que aconteceu comigo. Vamos lá. Salmos. Eu tenho certeza que é um salmo que também você gosta muito. O salmo é 121. Quantos já leram esse salmo? Salmo 121. Bem conhecido, né? É bem conhecido, não é? Verdade. Vou fazer aqui, ó. Salmo 121. Pronto. Todos acharam? Bem? Ele é bem curtinho. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Eu vou ler ele por completo, depois eu quero falar algumas coisas aqui, tá bom? Deus, o fiel, guarda de quem? Dos homens. A palavra homem aqui é universal, homens e mulheres, crianças. Né? Lemos assim, na minha tradução aqui. Elevo os olhos para o monte. De onde virá o socorro? É uma pergunta. O meu socorro vem de quem? Do Senhor. Vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Amém. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o que? Mal. Guardará a tua alma, né? O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Irmão, lembramos que Deus não é homem para mentir. Então, nós sabemos que esse salmo, ele acontece, né, na nossa vida. Deus é o fiel guarda dos homens. É interessante que o rei Davi, ele compôs esse salmo em uma situação muito triste. Ele ficou sabendo que um amigo dele, o profeta Samuel, tinha falecido. Nós sabemos que o profeta Samuel foi aquele que ungiu quem? Davi, quando era um menino aí. Então ele soube da sua morte. Samuel já estava um homem idoso.
E quando ele soube da sua morte, ele se encontrava próximo ali do deserto de Parã, no sul de Israel. Ele, nesse momento, nesse mesmo instante, ele compôs esse salmo. Olha que coisa, né? Deus inspirou ali a Davi a compor esse salmo. Eleva os olhos para o monte. E esse salmo, ele virou um cântico para os peregrinos. Então, toda vez que os peregrinos saíam de qualquer região e ia para Jerusalém adorar o Senhor, eles cantavam esse salmo. Eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Era uma música que eles cantavam. Porque, na verdade, meus, se nós realmente olhar para o monte e você esperar do monte ver algum socorro, o socorro não virá? Não. O meu e o seu socorro não pode vir do monte. Mas às vezes esse monte, irmãos, pode ser outras coisas. Talvez não há uma montanha na sua vida. Talvez o monte pode ser o seu trabalho. O trabalho que me dá segurança para comprar as coisas para dentro da minha casa. Mas será que o seu trabalho traz realmente o seu socorro? Será que traz ali a esperança? O trabalho é importante, mas será que você coloca a sua esperança no seu trabalho? Será que esse monte não pode ser também uma esposa? Tem pessoas que colocam toda a esperança, né? A sua vida na sua esposa, no seu marido, na sua família. Será que o socorro pode vir deles? Porque o homem, ele é campeão, né? De decepcionar as pessoas. As pessoas estão sempre decepcionando o quê? As pessoas. Você já ficou decepcionado com alguém que você amava muito? Sim ou não? Sim. Então o nosso socorro não pode vir de coisas, nem de pessoas. O nosso socorro vem de quem? Do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Amém. Se você vive realmente com o Senhor ao teu lado, você vai viver esperançoso. A vida está difícil, igreja. Vocês estão sentindo que a vida está difícil, tá? E a situação, ela vai se tornar ainda mais difícil. E nós temos que ter a bendita esperança que Deus não vai te desamparar. Nós precisamos viver uma vida ativa com o Senhor 24 horas. Eu quero contar um pouquinho aqui, antes de falar um pouco mais do Salmo. Quero contar um pouquinho aqui o meu testemunho. Bom, alguns já ouviram, outros não. Vocês sabem que em 2020 tivemos um problema terrível que aconteceu aqui no Brasil, porque no final de 2019 já estava acontecendo em outros países. Tivemos a Covid. E foi uma coisa horrível, foi ou não foi? Foi uma novidade. Até quando se encontrava em outros países, até então tudo bem. Não é assim que a gente pensa muitas vezes? Ah, está em outro lugar, tudo bem. Aconteceu um problema, aquele incêndio que teve lá no Havaí, né? Foi horrível, né? Foi. Mas foi lá. Verdade. Né? Ah, o Covid está em outros países. Mas quando teve o primeiro caso, começou a se alastrar aqui no Brasil. Né? A mídia em si, para piorar, né? Só tinha isso na notícia, todo mundo noticiando, Covid. E chegou aqui em 2020. E realmente, irmãos, foi uma situação muito preocupante. As orientações, a máscara, o álcool, todo mundo pega de surpresa. Para você entrar no mercado era tudo mais difícil. E eu orava a Deus pedindo o seguinte: Senhor, não permita, eu sei que vocês também oraram em prol disso, não permita que essa doença, né, adentre o quê? Na minha casa. Não permita que os meus parentes, os meus amigos, possam ser cometidos dessa o quê? Essa enfermidade. Quantos não oraram, né? Deus ouviu a oração. Só que essa doença, ela chegou na casa das pessoas temente a quem? A Deus. Temente a Deus.
Irmãos, não foi fácil. Em abril de 2020, já, abril de 2020, o meu filho, já, eu estava com ele na Vila Militar, ele estava lá, né? Falei, vamos fazer um exercício, não vamos deixar de fazer exercício, né? Se é um dos 8 remédios, né? Não vamos deixar de fazer esse exercício. Eu fui lá com ele, fomos, se não me engano, de bicicleta, paramos na Vila Militar, e fomos dar aquela corridinha, o Cooper, né? Você correr acelerado, né? Mas o Cooper, correndo com ele, ele deu aquela paradinha e falou, pai, estou cansado, não dá não. Falei, nossa, você está cansado? Você está com algum problema? Não, ele sentou. Eu nem me liguei nada, né? E ficou ali sentado, assim, vamos para casa. Aí fomos, nós não estávamos de bicicleta, nós fomos andando, chegamos lá para correr. E nós voltamos ali andando. Chegamos em casa, falei que a Adriana que estava se sentindo mal. Não estava apresentando muita tosse, mas estava se sentindo mal, estava um pouco com fome, um pouco de falta de ar. A minha esposa falou, porque mãe assim, né? Depois da vez, vamos no médico. Pandemia no auge, 2020, vamos no médico. Minha esposa levou o Isaac lá no SASI, né? Chegando no SASI, cheio de pessoas com o quê? Covid. E a informação do nosso governo, né? Do ministro da Saúde, né? Ele falava assim, eu me lembro disso. Quando, não vai assim no hospital assim de frente, não. Quando você começar a sentir muita falta de ar, você já, aí sim, você procura ali um hospital. Não. Pelo contrário, né? Se você começar a sentir muita falta de ar, então quando minha esposa chegou lá, meu filho, assim que o médico olhou para o meu filho, falou, isso é Covid. A esposa ficou desesperada, né? Porque nós entendíamos o quê? Pegou Covid, morre. Não era isso que a Bíblia falava? Pegou Covid, morre. A esposa chegou em casa apavorada, meu filho também. E prontamente nós fizemos todo aquele procedimento. Já... Oi. Sim, vou chegar até lá. Então, todo aquele procedimento, só que ele tem uma doença chamada autoimune, o Isaac, meu filho. E o Covid, por incrível que pareça, atingiu todas as juntas dele. Todas as juntas. Então ele teve que ficar na cadeira de roda durante 2 meses, com Covid. 2 meses na cadeira de roda. Não fomos contaminados, para a honra e glória de Deus. Nem o filho dele nesse momento, nem minha nora. Mas ele ficou 2 meses na cadeira de roda e mais 3 de muleta. Foi um processo muito doloroso, né? E isso aí foi em 2020. Foi um processo muito doloroso, muito difícil. Mas graças a Deus, Deus foi chorando, clamando, ele chorando, e ele foi se recuperando, né? Bota aí 5 meses até ele começar a andar de forma normal. O Covid já tinha ido embora, mas atingiu, deixou essa sequela, né? Nesse período. E não foi fácil, não. Tem gente ouvindo daqui que fulano de tal estava morrendo, e aí gente ouvindo de lá que fulano de tal estava morrendo, né? Tudo era muito novo, né? Aí começou a vir a orientação da intubação. Falei, misericórdia, moço. Tudo estava muito difícil, tudo estava muito ruim, mas a gente orando, né? A igreja nesse período estava o quê? Fechada. Eu nunca imaginei, na minha vida, a igreja fechar. Eu falei para meu filho na época, não, ela é menina dos olhos de Deus, ela não vai fechar. Mas ela fechou. O que estava acontecendo, nós sabemos, pela luz da palavra, que essa doença ela vem do laboratório de demônios. Satanás tem os seus laboratórios, e infelizmente, mais doenças vão vir e vão chegar. Então nós temos que estar preparados a cada dia para combater um bom combate. Então, soubemos também da história de algumas pessoas, pastores, líderes, né, que estavam morrendo e morreram. Com toda a assistência médica, né, atores famosos, né, estavam morrendo mundo aí fora. Passou 2020, chegamos no 2021. A igreja abriu, passou 4, 5 meses de 2020, a igreja abriu. Eu me lembro que no final de 2021 a igreja já estava aberta.
com todas as suas o quê? Restrições, né? Algumas igrejas não queriam abrir, né? Teve toda aquela situação da vacina, que isso é outro assunto, não entra nessa questão agora. Então, era muito difícil, muito complicado, mas a igreja abriu. A igreja abriu de uma forma diferente, uma igreja, eu pensei que ela é bem forte, que chegou a hora da gente dar aquele gás. Chegou a hora, Senhor, a igreja abriu, misericórdia. Né? Em 2021, adentramos em 2021, né? Mais uma vez, né? O Covid ainda não tinha ido embora, 2021 continuava, mas com as suas restrições. Recebi, né, em junho, o convite de estar aqui administrar a palavra durante esse período, né? Todas as quarta-feiras, com as restrições, passos para o reverendo pessoal. Só que em 2021, o que acontece? Meu filho, mais uma vez, adquire o quê? Covid de novo. Eu falei, misericórdia, gente. Nossa, oh, meu Deus do céu. E ele adquiriu o Covid, só que não foi tão intenso assim. Foi bem o quê? Mais light. O organismo lutou, com todo aquele processo ali, o organismo, né? Ele cria a sua autodefesa, vamos dizer assim. Então ele teve o Covid, eu não acreditei que ele estava, né? Eu não acreditei que ele estava com Covid. Ele falava assim, eu falei, não, você não está com Covid. Eu trabalho com ele, próximo dele. Eu e minha esposa acabamos aqui adquirindo o quê? Covid. Primeiro eu adquiri Covid e transmiti para ela. Foi um processo difícil. Porque, puxa vida, será que eu estou? Não estou? Eu imaginava que foi um choque térmico. Foi no dia 13, né? Eu parei de administrar aqui a mensagem, porque eu falei para a Marcela, essa semana não vai dar. Eu pensei que fosse um choque térmico, mas não era, eu estava com Covid. E parei aqui de administrar. E no dia 13 de setembro de 2021, né, eu comecei a piorar. Fui fazer o exame, né, aquele cotonete, eu não sei quantos fizeram aquele exame, um cotonete. É horrível. Parece que vai no cérebro, né? E volta, né? É coisa absurda. Quando eu vi aquilo, eu me assustei. Não é possível que isso vai entrar no nosso nariz. Ele não tem analgésico, né? É um negócio desse tamanho aqui que eles colocam e revira assim. Aí fui diagnosticado mesmo com Covid. Ali, né? Não era desconfiar. E eu fui diagnosticado com Covid. E ali, então, a situação ela só piorou. A situação foi ficando difícil. A minha esposa, ela estava mais forte do que eu. E eu imaginava, né, irmãos, é uma coisa bem interessante. Vamos fazer exercício, vamos fazer um montão de coisa. A gente sempre imaginava, né, que estaria mais forte. Né? Eu olhava para minha esposa, né, com os problemas que ela tem, e o problema também com relação à doença autoimune que ela também tem. Eu imaginava que ela sofreria muito mais. Mas eu comecei a ficar debilitado. Eu comecei a sentir problema no ouvido, a partir daquele dia 13 de setembro de 2021. Eu comecei a ter a visão um pouco turbada, turva, eu não conseguia ver direito. Eu não conseguia olhar para a televisão se eu não colocasse um óculos escuro. Eu comecei a perder completamente o paladar zero e completamente a vontade de comer ou beber. Não podia pegar sol porque minha pele queimava. Então eu comecei a definhar. Eu falei, misericórdia. Eu sentava às vezes no sofá com essa doença. A igreja, nesse período, a igreja soube, né? Meu filho falava com o pastor de Sonora e comunicava. A igreja soube que eu estava doente. E a igreja começou a orar. Orar, aclamar. Acho que o pessoal do Equilíbrio também soube aqui, né? Então a igreja começou a clamar, a orar, fazer correção, porque a minha situação estava muito debilitada, a minha situação. E eu falava assim, nos meus pensamentos, isso não é uma doença normal. Não, parece que é uma doença inteligente. Mas essa prata ela tem uma vida, tem uma inteligência. Porque ela vai mexendo com tudo. Ela vai tocando em algumas coisas, né, que é para matar você aos poucos. E eu ficava às madrugadas assim no sofá, pensando, porque eu não tinha sono.
Estava definhando? Estava. Eu não falava com Deus, eu não tinha força para ler a Bíblia, não tinha fôlego para falar, tanto que eu não falava com ninguém, né, Adriano? Não falava, porque eu não tinha fôlego, mas eu não sabia o que estava acontecendo com o meu pulmão. Eu imaginava por não falar e por tomar os medicamentos, né? A gente leva logo para um monte, né, de onde viramos o corpo. E não era dos medicamentos, né? Então, assim, aquela situação era uma situação muito difícil. Fui piorando, passou-se o tempo, foi passando o tempo, foi passando o tempo. Chegamos no dia 25 de setembro. No dia 20, antes disso, no dia 23 aconteceu algo, né? Eu estava na minha cama, debilitado, eu ficava no sofá e ia para a cama. Saía da cama e ia para o sofá. E minha esposa, você tem que se alimentar, mas eu não conseguia comer nada. Comi pouquíssimo. Fui para a cama, isso foi uma quinta-feira, às 8 e pouca da noite, fechei a porta. Deitei um pouco. Quando eu deitei um pouco, eu senti alguma coisa me abraçando, né? Me apertando, me enforcando. E eu tentei abrir os olhos, né? Para despertar daquele sono, que não era um sono, um pesadelo. E eu estava me debatendo todo, aquilo me sufocando. E eu entendia que se eu permanecesse naquela situação, eu ia morrer. Então eu comecei a me debater, a fazer barulho. A minha esposa entrou, né? Mexeu comigo. Eu falei, misericórdia, Senhor. Se são forças do mal. Então, de alguma forma, né, isso quer me levar. Né? A esposa falou assim para mim, no dia 24, na sexta-feira, à noite. Olha, Alex, você está com aparência de morto. É ou não é? Estava com aparência de morto. E clamando ao Senhor, né? A igreja orando. Por isso que eu digo, irmãos, a oração, ela é muito importante, a oração intercessória. Quando alguém pedir para você, olha, Adriano me fala, quando eu assistir muito, não vai falar não, porque eu lembro, né? Imagina. O que aconteceu? E ela fala o seguinte, você está com a aparência de morto. Falei, mas pelo amor do Senhor. Aí, no dia 25, teve uma reunião com o pastor, os líderes, né? Todo reunido em Marechal. Pastor, fala para o seu pai que nós vamos aí. Todo mundo foi lá, fechei minha casa. Todos os líderes. Foi muito bonito. Amém. Todos aí em frente, me viram. Eu muito abatido, né? Muito fragilizado. O pastor de Senhor orou por nós. Os senhores oraram por mim. Voltei para casa. Meu filho comprou um aparelho. Aquele aparelho que mexe, que mede isso. Colocou no dedo da minha esposa, deu 90. No meu deu 76. 76 tinha que estar no hospital. Falei, misericórdia. Aí minha esposa, ela fala para mim assim, eu tenho que fazer uma vigília por você. Amém. Irmão, minha esposa estava debilitada. E ela fala, eu vou fazer uma vigília. Foi de meia-noite até umas 3 horas, acho que ela fez a vigília, quase 3 horas. Aí eu levantei, esse mesmo dia, essa mesma madrugada, falei, Adriano, vai dormir, porque você está com Covid. Você está até agora fazendo vigília por mim. Não, eu tenho que fazer, porque senão você vai morrer. Eu falei, não, mas Deus está no controle. Eu falei, tá. E esse foi meu, que eu vou contar para vocês agora. Eu digo isso com muito carinho, irmãos.
Porque eu sei que, infelizmente, muitas pessoas morreram e não tiveram essa oportunidade que eu tive. Só que tem fatos e coisas que a gente não explica. Mas aconteceu comigo. Eu fui deitar com ela e eu fiz uma simples oração. Falei, Senhor, deixa eu explicar, porque é muito impactante o que aconteceu. Eu falei, Senhor, eu estou falando com você, com o Senhor Jesus. Eu quero sentir a sua presença aqui, comigo, neste momento. Eu repeti isso umas 5 vezes. Já completamente debilitado. Peguei no sono. Dormi. Quando de repente eu ouço uma voz assim. Eu orei a Deus. Pedi a presença dele. Que ele estivesse do meu lado. Ao Senhor Jesus. Falei, Senhor, eu quero sentir sua presença aqui comigo. Porque nos momentos difíceis, Deus não vai desamparar a gente. Ele vai desamparar você, meu amigo. Ele vai estar conosco. Ele não prometeu. Eis que estou convosco todos os dias. Então eu falei, Senhor Jesus, eu quero sentir sua presença aqui no meu quarto. Fui orando, até eu dormir. Eu dormi. Foi quando, de repente, eu ouvi uma voz do meu lado. Ele está aqui. Eu escutei aquela voz assim, ele está aqui. Eu, não um susto que eu tomei, mas eu fiquei tão impactado. Aí eu repeti, né? Falei, ele está aqui? Aí eu tentei abrir os olhos. Mas eu não conseguia abrir os olhos. Irmãos, o poder que estava na minha frente é algo indescritível. A atmosfera toda da minha casa, do meu quarto mudou. Toda a atmosfera mudou. Eu não conseguia ver, mas eu senti que Jesus estava me olhando. E eu não conseguia abrir. Mas eu entendi que aquela voz era do meu anjo, dizendo, ele está aqui. Aí eu fiquei parado na cama, entendendo que ele estava me olhando, estava ali. A atmosfera toda no meu quarto mudou. Meu Deus do céu, que poder é esse, irmãos? É uma paz, uma coisa tão sublime, tão poderosa, que eu não tinha palavras. Eu só fiquei olhando para frente, porque eu sabia que ele estava me olhando. Quando, de repente, irmãos, eu sabia que ele estava ali. Eu estava coberto, com lençol, com calça, porque eu sentia muito frio. Quando eu senti algo tocar nos meus pés. Quer dizer, além de de sentir aquele poder todo, eu senti que algo tocava agora nos meus pés. Na ponta do meu pé. Como se fosse assim, deixa eu explicar para vocês. Uma coisa refrigerada, uma brisa suave, uma sensação gostosa. Começou na ponta dos meus pés, começou a subir, no meu quadril, no meu peito, no meu pulmão. Quando chegou entre a minha face e o meu peito, eu fiz assim, abri os olhos. Eu fiquei em choque. Dali eu sabia que eu ia morrer com aquilo. Eu fiquei em choque por quê? Porque veio muitas coisas na mente. Levantei, fui para o corredor da minha casa, ali na sala, e eu pensei assim, igual o profeta Isaías, né? Quem sou eu para que o Senhor me visite? O que é minha casa? E eu fiquei em estado de choque no corredor da minha casa.
Porque eu sei que aquilo não foi vamos dizer assim, uma miragem. Eu sei que aquilo foi real. E foi muito real, e foi muito poderoso. Aquela sensação da presença de Jesus. Irmãos, eu já tive muitos momentos sobrenaturais na minha vida. Já tive. Mas nada comparado a isso. É um poder sublime. É uma coisa indescritível, algo tremendo. Então eu fiquei em choque ali, parado. Aquilo que estava em mim parou. Deus não tirou aquilo porque Deus queria que depois as pessoas olhassem e vissem de que forma eu estaria. Qual era o meu estado naquele momento? Mas aquilo que estava em mim parou. Eu falei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, Criador do Universo, esteve na minha casa, no meu quarto. Amém. Eu comecei a refletir sobre tudo aquilo. E fiquei calado. Falei, eu não posso contar para minha esposa agora, porque ela vai pensar que eu estou o quê? Delirando. Mas não era delírio. Eu já sabia que ele não ia morrer aqui. Amém. E na semana, minha esposa ligou de manhã para o pastor Edson Moura para que eu pudesse ter uma vaga no Hospital Sudeste. Só que ali, né, ele falou que estava cheio de pessoas, não tinha como adentrar ali, não tinha como me colocar ali, porque o meu estado é grave. A minha oxigenação subiu só um pouquinho, mas estava lá embaixo ainda. Então, não teve esse alívio. Mas no outro dia, no dia seguinte, eu ia fazer um teste no meu pulmão. Eu estava com isso na minha mente e no meu coração. Eu sei que Jesus me visitou. Amém. Eu sei que Ele tocou o meu corpo. Eu sei que eu fui curado. Mas eu fiquei com aquilo para mim. Porque se eu falar agora, as pessoas não vão acreditar. Eu fiquei naquilo. Na segunda-feira, o meu cunhado, que trabalha na Live no laboratório, ele nos conseguiu lá para fazer a tomografia. Eu e a Adriana, junto com o Isaac, fomos lá na Tijuca. Aquela máquina, né? Que você entra ali. E a orientação era, tem que ficar pelo menos uns 12 segundos segurando ali. Eu falei, meu Deus, não vou conseguir. E aí eu sabia, Deus ele parou a doença, Ele me curou. Mas Ele deixou ali para que pudesse ver como estava a minha situação. Eu entrei naquela máquina, não consegui. A máquina fala com você, eu falei, como é que eu vou segurar? Meu irmão, você não conseguiu segurar 12 segundos. Eu não conseguia, soltava, prendia de novo. Mas foi feita a tomografia. Minha esposa também fez a tomografia. Ficamos ali aguardando. Aí o meu cunhado, o Vinícius, ele veio com um olhar desse tamanho, com um olho desse tamanho. Né? Porque ele estava ali com a radiografia, com a Adriana. Ele falou, olha, Adriana, você não está tanto, tem um pouquinho só. Tanto é que minha esposa não tinha falta de ar. Mas quando ele falou, aliás, de como eu estava, ele falou assim, basicamente assim, está morrendo. Ele falou assim, mas você, Alex, tem que correr para o hospital e o médico falou que você tem que ser entubado com urgência. Minha esposa apavorou, né, Adriana? Ficou desesperada, chorava para cá, chorava para lá. Eu me afastei. Falei, eu sei o que aconteceu comigo no dia 26. Eu me afastei, eu peguei o telefone, né? Foi até uma coisa engraçada. Quando a gente fala, a gente lembra toda a cena, né? E foi até uma coisa engraçada. Que eu me afastei, peguei meu telefone, ela imaginava que eu estava falando com o meu irmão, porque eu tenho um irmão que trabalha, tenho um irmão, a minha cunhada, ela trabalha no Salgado Filho. E lá estava tendo, né? Internação. Então ela imaginou que eu estava falando com o meu irmão. Depois eu ia ligar para ele. Mas eu me afastei, peguei o telefone e eu comecei a falar com quem? Jesus. Eu comecei a falar com Jesus. Eu falei assim, Senhor Jesus, eu não poderia ali orar, mas assim, o Espírito Santo dá sabedoria. Eu não poderia estar ali orando, porque prontamente
A minha esposa ficava mais apavorada, meu filho também. Então eu me afastei, peguei o telefone celular e eu comecei a falar com Jesus Cristo. Eu falei, Senhor Jesus, estava orando. Eu sei o que aconteceu comigo no quarto. E eu sei que o Senhor me curou. Eu não vou ser enterrado em lugar nenhum. Mas a minha família está muito nervosa com relação a esse problema. Mas acalma o coração da minha esposa, né? Acalma o coração do meu filho e dos nossos familiares. Conversei com Jesus Cristo, falei amém, depois eu liguei para o meu irmão e fomos para casa. Cheguei em casa, né? Falei com algumas pessoas, eu falei assim, eu vou tomar os remédios, eu vou fazer como o médico mandou, para que eles possam entender que eu estou sendo curado. Né? Cheguei na cozinha, meu filho estava apavorado, eu falei, filho, mas se Deus quiser me curar em casa? Não, pai, você tem que ir para o hospital, que negócio é Deus curar em casa? Deus ele cura. Eu já falando do que aconteceu, eu falei, eu posso abrir para eles, não vão acreditar. Eu sabia que nesse momento, eles não iriam acreditar. Como que eles vão acreditar? Que Jesus Cristo, Ele visitou o meu leito, Ele tocou no meu corpo, Ele me curou do Covid. Aí a Cristina está falando, minha cunhada falou assim, Alex, você vir para cá? Eu não queria, né? Mas também não iria. Ela falou, você não vir para cá, não vai adiantar de nada. Porque a minha cunhada falou, os médicos aqui estão errando no uso de entubar. Porque, infelizmente, irmãos, muitas pessoas morreram por procedimentos errados. Eles não pegaram, vamos dizer assim, né? Aprenderam. Depois até aprenderam algumas coisas, mas no primeiro momento eles não sabiam. Então, eles matavam a pessoa só no entubar. Cometia erros. Né? Tinha também a máfia ali, do dinheiro ali que entrava. O hospital ganhava 18 mil cada pessoa que morria. Era um misto de coisas apavorante, né? Pavorosa, aliás. Então, assim, fui para casa, conversei com meu filho e falei para ele o seguinte, olha, se Deus quiser me curar em casa, isso é impossível Deus te curar em casa. Se eu estou orando, mas tem que fazer essa parte. Eu falei, calma. Eu já sabia, irmãos. Comprei os remédios, mas eu já sabia. Eu já sabia que Deus tinha me curado. O tempo foi passando, tomando remédio, pouco tempo, 1 semana e meia. Em 1 semana e meia, né, eu já estava com uma máquina de cortar capim, passando lá no meu quintal. Glória a Deus, aleluia. Eu falei, Alex, você está debilitado? Eu falei, não. Eu estava me recuperando muito rápido, porque eu sabia que não ia morrer mais com aquilo. Aquilo já não fazia parte do meu passado. Aí o pastor Romano falando, o pastor de São Loura, ele falou, olha, mas você tem que fazer uma radiografia de novo do seu pulmão, para ver como é que ele está. Eu pensei assim, Senhor, eu não vou fazer nada. Eu já sei como é que eu estou. Aí eu peguei a bicicleta, eu vou fazer a radiografia do meu jeito. Eu ousei, né? Peguei a bicicleta e fui para a Vila Militar. Parei num campo ali, tem um campo ali na Vila Militar, que ele tem 400 metros de distância, né? Eu correndo reto a 400 metros. Falei, vou ver se meu pulmão está bom ou não está bom aqui. Foi correto. Irmão, eu dei 6 voltas naquele campo de 400 metros. Glória a Deus, aleluia. Vieram 6 voltas. Eu sabia que não tinha mais nada. Eu falei, eu preciso contar para minha esposa. Eu soube esse fato. Aí eu contei para ela, cheguei em casa. Falei, Adriana, aconteceu isso. Ah, porque você não me contou? Eu falei, não, você não vai acreditar. Nesse momento você não ia acreditar. Nesse milagre. Que Jesus me visitou. Que Jesus tocou. Que Jesus me curou. Amém. Não foi vamos dizer, um pensamento. Não foi um delírio. Eu senti a presença. Amém. Eu senti o sobrenatural sobre a minha vida. Eu senti o tocar do Senhor na minha vida. Eu sei que Jesus, Ele é real. Amém. Eu sei que Ele existe. Eu sei que Ele cura. Mas por que, irmão Alex, Ele não curou outras pessoas? Eu não sei, irmãos. Por que Ele não curou outras pessoas? Isso eu não sei dizer.
Ele sabe de todas as coisas. Teve uma irmã nossa que dormiu em Cristo com essa doença. Mas porque Ele poupou minha vida, eu não sei. Por amor a Ele. Pela obra, né, que Ele quer me confiar. Mas eu sei que foi curado. Amém. Do Covid. Amém. A minha cura se deu no tocar do Senhor Jesus Cristo. E eu saí dali como? Né? Porque quando você passa por uma experiência dessa, você sai dali diferente. Né? Você sai dali transformado. A sua mente fica diferente. As coisas se tornam diferentes. Muitas coisas que eu dava valor morreram. E se for pregar hoje, você é fanático. Não, calma aí. Por que minha casa foi visitada? Eu não mereço. Por mais que vivesse uma vida de santificação, quem merece ser visitado por Jesus Cristo? Ninguém. Mas o Todo-Poderoso, eu fiquei pensando nisso. O Criador de mundos, Ele foi lá. Então Ele tem uma missão para mim. Amém. Então eu não posso simplesmente dizer não para a obra do Senhor. Então assim, cheguei, contei com a minha esposa, e eu sabia que ao comentar isso com algumas pessoas não iam acreditar. Minha esposa acreditou. Mas quando eu contei para o meu filho, eu falei, calma aí, pai. Passando alguns meses, eu não contei na hora. Passou um mês, eu contei para minha esposa. O meu filho foi um pouco mais. E quando eu contei para o meu filho, ele falou, pai, mas isso aí foi verdade mesmo? Porque as pessoas, elas estão incrédulas. Sabia disso? Elas estão céticas. Elas não acreditam mais nisso. Né? Imagina eu naquele momento ali, se eu contasse. Não que minha esposa é cética, mas por eu estar naquele momento ali, eu tive um delírio. Então, quando eu contei para o meu filho, a primeira reação dele foi, mas como é ser possível? Jesus Cristo ir na casa de alguém, entrar no quarto de uma pessoa, tocar nessa pessoa. Não é possível. Ele é real. Ele faz milagres até hoje. É o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aí quando meu filho falou, depois ele começou a acreditar, eu falei, você lembra que eu falei para você na cozinha? Se ele quiser me curar, ele cura? Lembra, pai? É isso que eu estava querendo dizer para você. Que se ele quiser me curar, ele me curava. Só que eu já estava curado naquele momento. Só que eu não podia falar para vocês. Aí eu contei para um, contei para outro. Eu não contei assim para a igreja. Porque, irmãos, infelizmente, nós chegamos num período que hoje a fé de muitos cristãos é ver para crer. Leandro, se não ver as marcas, eu não acredito. Mesmo dando a Bíblia, mesmo ouvindo testemunho. Sabia disso? Porque tem muitas pessoas que contam testemunho. Quando acaba o culto, a pessoa sai duvidando. Mas sabe que foi verdade mesmo? É verdade. Quando você ouve um testemunho, sabe que isso foi verdade mesmo? Então, praticamente, eu não anunciei na igreja. Então, eu contava para um, contava para outro, porque eu falei assim, Senhor Jesus Cristo, contar para muitas pessoas, eu vou pensando assim, muitas pessoas não vão acreditar. E eu vou ficar muito triste se as pessoas não acreditarem nisso. Então eu fui contando para um, contando para outro, contando para um, contei para o meu irmão. Meu irmão é afastado, mas acreditou, ele chorou muito, até chora comigo. Então assim, contar, hoje você conta um testemunho, as pessoas não se sentem tocadas e nem acreditam. De tão duro que está o coração. Sabia disso? De tão duro. Porque hoje, né, tem a ciência. E as pessoas também, irmãos, elas não acreditam, muitas pessoas não acreditam em milagres. Você sabia disso? Que as pessoas elas estão desacreditando em milagres? Não, irmãos. Eu escuto isso muitas vezes. Tem a ciência. A ciência está aí para isso. Eu não sei quantos de vocês já ouviram isso. Tem a ciência. Irmãos, tem a ciência, claro. A ciência, ela está em Deus, abriu o entendimento. Mas milagre, quem faz é Deus. Qual sequela
que eu fiquei? Nenhuma. O Covid deixou sequelas em muitas pessoas. Ah, não, Adriana? Você ficou com alguma sequela, Adriana? Eu não tenho Minha esposa tem sequelas até hoje do Covid. Meu filho também tem sequelas. Muitas pessoas ficaram com sequelas. Eu não tive sequelas nenhuma, irmãos. Porque o que Deus fez é perfeito. O seu pulmão ficou quanto por cento? Ah, bem lembrado, irmãos. O meu, eu tinha esse raio-x, mas quando eu vi, né, na tomografia, eu fiquei tão indignado que eu piquei tudo aquilo, né? Não era. Eu era para ter guardado. O meu pulmão ficou mais de 50% tomado. Era igual um queijo branco, cheio de furos, né, Adriano? Muitos, tudo branco. Por isso que meu cunhado ele ficou apavorado. E nesse mesmo dia que meu cunhado ficou apavorado, o rapaz lá, da Lápis Laboratório, falou assim: rapaz, Vinícius, de quem essa tomografia aqui? Porque essa pessoa que está mal, está na morte. Aí ele falou assim: esse aqui é o meu cunhado. Misericórdia, rapaz, eu não sabia. Aí o médico, né, trocou de plantão, e eu creio que isso foi para tranquilizar também o coração da minha esposa, né? Uma médica olhou, né, dela? Olhou o raio-x lá. Eu creio que isso foi obra do Espírito Santo para acalmar o coração da minha esposa. A médica falou assim: não, está mais de 50%, mas pelo que eu estou vendo aqui, isso parou. Isso não vai progredir. Irmãos, anjos colocou a palavra na boca dela, o Espírito Santo, né? E o Vinícius ligou lá para casa e falou: a doutora falou que isso parou. Eu não sabia que isso tinha parado mesmo. Eu não sabia que não ia morrer com Covid. Eu não sabia disso. Porque a visita que eu recebi me curou. Assim, ela falou que tinha regredido, né? Que a situação não ia avante mais. Então, irmãos, o meu testemunho é esse. Jesus Cristo, ele é real. Ele existe. Ei, meu irmão, Oi. eu queria saber de você, o seu relacionamento com Deus, como foi dali por diante? Porque eu, pessoalmente, eu vi algumas mudanças significativas, né? Eu queria que você pudesse contar um pouquinho. Olha, muda muito, Marcelo. Por quê? Quando você tem encontro com o sobrenatural, você já tiver encontro com o sobrenatural? Tem sobrenatural que dá muito medo. Sim ou não? Né? Espanta. Foge da lei da compreensão do homem, né? Mas o sobrenatural que eu tive encontro não me trouxe medo. A presença de Jesus Cristo traz paz, irmãos. A atmosfera que eu falei que muda, Marcelo. Gabriel falou. Belo, a atmosfera muda. Você sente a paz. Então, quando você tem um contato com o sobrenatural do Senhor, a primeira coisa que você sente é a paz. Do inimigo, não. Do inimigo você sente medo, pavor. Do Senhor você sente paz. Então, quando eu tive esse encontro, mudou completamente o meu modo de pensar. Eu já acreditava em Jesus Cristo. E passei a acreditar muito mais. Então, o meu relacionamento, o nosso relacionamento, meu e minha esposa, mudou muito na questão da oração. Ele é um amigo presente. Então, eu não posso fazer uma breve oração. Eu tenho que conversar com ele 24 horas. Coisas aí fora que o mundo prende as pessoas e tenta também prender os nossos irmãos. Eu cortei muitas coisas pela raiz. Eu até falei com uma pessoa, falei: olha, se você for lá em casa, dependendo como está a sua comunhão com o Senhor, você vai sair ali apavorado. Ah, por quê? Porque eu e meu esposo, o assunto é o que, Adriana? 24 horas. Amém. É basicamente isso, no caso. Ele só se alimenta disso. Porque isso é a fonte da vida. A gente vê algumas coisas de reportagem, algumas vê. Mas a gente fala é Bíblia, Jesus Cristo, a volta do Cristo Jesus. Essa é a nossa vida. Vamos conversar com o Senhor, nós separamos tempo de qualidade. Vamos orar, não pode ser 5 minutos. A vida é uma correria.
Mas quem dá o norte é você. Ok? Então você precisa desacelerar. Entra no teu quarto, investe tempo de oração. E eu e a Adriana começamos a investir tempo para orar. Sentir a presença dele. A comunhão se tornou mais íntima. Eu converso com o Senhor 24 horas. Em qualquer lugar eu estou conversando com o Senhor. Não ando distraído. Então essa presença, esse impacto, mudou a minha casa por completo. Não somos fanáticos, não somos. Estamos sendo santificados e nos preparando para o batismo do Espírito Santo. Há um combate aí fora. Entendemos claramente que o Covid saiu de um laboratório infernal. E Deus, com a sua mão poderosa, colocou a mão. Mas a igreja ainda não despertou para as coisas que vão vir ainda. Acreditávamos que a doença não chegaríamos até a nossa casa, porque os umbrais estavam ali, manchados com o sangue de Jesus. Mas a doença entrou e nos ensinou muita coisa. Então a nossa comunhão não muda. E nós temos que estar prontos. Eu não estava com medo de morrer. Não estava. Eu só queria sentir a presença do Senhor nesse momento. E Ele teve presente. Se mostrou presente. Então hoje, houve uma grande mudança. Por isso que a qualquer convite eu vou e prego. Eu não posso me negar. Tive uma segunda chance. Até falei para o meu esposo. Eu faço aniversário 14 de setembro e também dia 26 de setembro, Foi o dia que eu recebi a visita de Jesus na minha casa, Literalmente recebi a visita, A gente fala muito da vida, o Senhor está aqui. E é verdade, o Senhor está aqui. Mas a presença que eu senti ali, no meu quarto, é indescritível. Foge do natural. É impactante, é um refrigério. Você saber que Ele te olha, que toca você, que está ali do seu lado. Então assim, isso mudou, Marcelo, a minha vida. E mudou completamente. Então hoje, quando alguém fala, olha, não precisa orar tanto, mentira. Não precisa ler tanto a Bíblia, mentira. Vamos fazer trabalhos sem consultar o Senhor. Não, irmãos. Temos que consultar bastante. Porque se esse poder que eu senti ali for conosco, almas serão ganhas para o reino do Senhor. Amém. A igreja se encherá de almas. Então, irmãos, esse é um pouco do meu testemunho. Muitas coisas mudou. Tivemos muitas mudanças em nossa casa. Muitas mudanças mesmo. E tenho sede de pregar a palavra. Uma guerra. Hoje eu vivo uma guerra, Adriana? Eminente com os poderes das trevas. Você sabia disso? Uma guerra literal. Uma guerra de morte. E eu e minha esposa. Uma guerra literal. Nós temos que viver pela oração. A gente sabe, que as festas vêm. Já contei aqui a história que meu neto, ele assistiu 5 anjos, isso tem poucos meses, na casa dele. Eram 5 demônios, eu contei aqui em Marechal, no primeiro. 5 demônios que estavam no terraço do meu filho. Não foi fácil aquilo ali, irmãos. Foi pouco tempo isso. Ele falou, vovó, tem 5 homens ali. E um tem 4 asas. É uma guerra, irmãos. Sobrenatural. A queda que eu recebi semana passada. O ataque que eu sofri em casa. Meu coração começou a acelerar. Um cheiro horrível. Eu falei, Senhor, então é uma guerra. Deus não me livre dessa guerra. Para que eu possa entender. Para que eu não venha andar distraído. Entrar em uma igreja e sentir a presença de demônios. Entrar na casa e sentir a presença de demônios. Abre-se um leque. Depois desse dia que eu tive encontro, abriu um leque para mim sair também. Então a guerra está muito estreita. Deus ele se faz presente, ele se mostra. Só que Deus ele fala, eu vou mostrar para você também, Alex, Adriana, um pouco da guerra para que vocês possam ter ciência. E do jeito que a gente está a igreja, a gente não vai vencer. Nós temos que... Então quando o Marcelo ele coloca aqui meia hora, na verdade até pouco.
A minha casa será chamada de casa de oração. Quando o Marcelo coloca, vamos orar, é porque é uma guerra. Aquele cachorro, Marcelo, que entrou ali, do tamanho de um lobo. Aquele dia, né? Você viu aquele cachorro? Quando você tentou assustar aquele cachorro, ele ficou parado te olhando com a orelha em pé. Depois você saiu atrás daquele cachorro. O que você viu? Nada. Nada. É uma guerra. Já cheguei aqui em culto de oração. E não era cachorro de rua. Não. Cachorro grande, bem. Enorme. Vendo? Entrou, ficou ali parado olhando o culto. Olhando com a orelha bem grande. Né? Marcelo foi atrás dele, que foi para trás. Orando, pregando aqui. Já escutei muito rugido aqui, irmãos. Vendo? Aqui na janela aqui de demônios. Já falei isso. Isso é guerra. Mas, irmão, é guerra. Nós temos que estar preparados para esse combate. Então, com essa presença do Senhor na minha vida, mudou muita coisa. Então, por isso que eu falo muito em combate. Porque se abriu um leque também para nós, lá em casa. Se abriu um leque de guerra lá em casa. Tem vezes que eu estou lá em casa, na cozinha, e eu escuto alguém me chamar. Já falei isso, né? Alex. Eu falo, fala, Adriana. Eu vou lá, sinistamente, né? A Adriana sabe disso. Eu vou lá, ela fala, não sou eu não. Eu falei assim. Eu falei, sabia. É guerra, moço. Mas isso me remete ao quê? Joelho. Meu irmão, eu vi que por algumas vezes ele tentou tirar a tua vida porque tu está incomodando, né? Se incomoda, então Aquela assim. vez dentro do carro que você sentiu aquele cheiro ruim, né? Sim, na igreja. Você quase caiu lá das... Igreja do Paiol, né? Aí estava lá também, aquele cheiro horrível. Cheguei na igreja, o mesmo cheiro, quase caí em cima da escada, meu pé travou. É uma guerra, irmãos. Mas Deus, tira isso de mim, não, irmãos. Nós temos que combater o bom combate, igreja. Nós temos que completar a carreira. Nós temos que guardar a fé. Se você não está preparado para isso, vai ficar para trás. Então, da mesma forma que Deus me curou, Ele abriu um leque para salvar pessoas, salvar almas. É o que eu falo, Senhor, me coloque dentro das casas, para estar ali com as famílias, porque eu sei que famílias estão sendo destruídas. E se é para pagar o preço, a gente tem que estar disponível para pagar o preço. Nós temos que saber pregar o Evangelho. Se tudo hoje que for decidido no colírio, não colocar o Espírito Santo à frente, e a igreja não entender que é um combate, não vai valer de nada. Só que pessoas de forma individual estão se levantando, se reunindo com outras pessoas que tiveram a mesma experiência, para que possam avançar com a igreja. Amém. E é isso que eu quero, irmãos. Combater um bom combate. Sair dessa letargia, dessa rotina miserável, que a igreja está parada nisso, e avançar com o Evangelho, porque as pessoas aí fora estão morrendo. E se Deus me deu a oportunidade, eu vou pregar o Evangelho, custe o que custar. Porque eu sei que Deus vai me livrar, vai me proteger, vai me livrar do mal, e a gente vai avançar em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, eu ergui os olhos para o monte, mas o meu socorro não estava lá. Estava no Senhor Jesus Cristo. Amém. Né? E hoje, eu sou uma testemunha viva dos milagres do Senhor. Tudo mesmo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu sei que já estouramos aqui o horário. Né? Hoje tem almoço. Você até Hoje tem almoço? hoje. Que bom. Ninguém vai para cá. E se prepare, igreja. Tá bom? Porque o que está por vir não é nada romântico. E no grande conflito você já leu sobre isso. O irmão Manuel hoje leu uma citação do grande conflito, onde a irmã Ângela fala, por que as igrejas hoje estão desse jeito? A irmã Ângela fala que se conformou com o mundo. Não suscita oposição. E não suscita oposição. Mais uma vez, se a centelha da oposição for levantada, haverá as perseguições. Estamos que estar pronto para as perseguições. É para isso que Deus nos levantou, irmãos. Para o confronto. O Evangelho é confronto. O Evangelho é coragem. O Evangelho é determinação. O Evangelho não é aquele Evangelho que nós retrocedemos. Deus, Ele sabe o que você está passando, a sua luta e dificuldade, e Ele cuida de você. Agora vamos também cuidar da obra que Ele nos confiou. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Eu queria só falar algumas coisinhas, né? Irmãos, eu sou uma testemunha do crescimento espiritual do meu querido irmão Alex. Deus nos confiou aqui alguns anos juntos, né? 2 anos, né? Ano que vem vamos para o 3º. E eu vi que depois
tem um desafio. E eu vi que depois dessa experiência, a vida dele mudou. Como ele falou, abriu um leque, esse leque foi muito grande, e ele começou a sentir o sobrenatural de uma forma muito intensa. É porque ele não tem tempo aqui de contar as experiências, né? Mas às quarta-feira ele falou um pouquinho mais desses anjos que estavam em cima lá da laje da casa do filho dele indo pregando lá na igreja, das coisas que aconteceram. Então, irmão, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se na nossa vida não está tendo perseguição, é porque alguma coisa está acontecendo. Porque se o inimigo está se levantando sobre a vida do nosso servo de Deus, é sinal de que ele está no caminho certo. Então, louvado seja o nome do Senhor, que Deus continue te usando. Eu falo que o Alex é um pastor, porque ele tem cuidado do rebanho do Senhor, ele tem cuidado de mim. Ele cuidou da família do Arthur, ele tem cuidado, ele fica falando que ele visita as famílias e chega tarde em casa, porque é uma pessoa que tem amor às ovelhas do Senhor. E eu acho que é isso que está faltando. Então eu louvo o nome do Senhor pela vida do meu querido irmão. Eu queria muito que ele pudesse testemunhar, porque todas as vezes que Deus opera com sobrenatural, é para que o seu nome seja glorificado. Então, meu irmão, isso não tem que parar aqui. Isso tem que seguir adiante, porque o nome do Senhor tem que ser glorificado, porque enquanto o mundo está cada vez mais secularizado, o nosso Deus ele é presente, o nosso Deus ele é real. Só que depende que nós venhamos a tomar uma posição nesse grande conflito. Então eu queria que o Alex pudesse realmente falar. A gente está pensando em fazer uma vigília o ano que vem, porque esse ano vai ser muito complicado. E eu quero ouvir cada testemunho que você tem a dizer, meu querido, do início ao fim, sem restrição. Então uma noite inteira vai ser uma bênção para a honra e glória do Senhor. Fala, Arthur. Eu não posso falar propriedade porque está sendo usado por Deus desde o início. E esse milagre foi justamente por isso. E eu sou prova viva porque esse milagre chegou a mim também. Amém. Ajudou a minha família e gerou um batismo na minha família toda. Amém. Então, a resposta é essa, irmão. Está no caminho certo, irmão. Amém. Vamos avançar em nome de Jesus. É verdade, o Arthur, o Marcelo, eu tenho muito testemunho mesmo. Eu sei. Estava pensando aqui em alguns, porque toda semana tem uma história. O combate ele é real, né? Tivemos na semana passada, até falei isso na casa da irmã Terezinha, né? Caiu um bueiro, né? Mas, irmãos, misericórdia. A experiência dele querendo sair para fazer esse exercício dele, né? E o Espírito Santo falou para ele não ir. Irmãos, tem que ser uma vigília e todos aqui estão convidados. Amém. Porque essa experiência dessa irmã também foi algo assim Impactante, está lá até hoje. Então, irmãos, o nosso Deus ele é real. E o que ele está fazendo na vida do Alex, ele quer fazer na vida de cada um. Mas a gente precisa pagar o preço. Então eu louvo o nome do Senhor e fiquei muito feliz de ter ouvido os seus lábios. Amém. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos. Vamos orar? A gente se emociona, irmãos, porque a gente relembra, né? E para mim foi um momento muito marcante. De saber, né? Que Deus é o fiel guarda dos homens. Jesus está voltando. Nós temos que nos empenhar mais, como igreja despertar, como a Sara falou na vigília, algo que foi tirado também, né? Das nossas igrejas. Temos tardia, mas vigília não mais. E a gente tem que lutar e combater. Muitas das vezes esse combate, ele vai começar dentro da igreja. Terá problemas, também tem problemas. Quem não tiver na mesma sintonia vai se incomodar. Vai se incomodar e vai se levantar. Só que Deus é maior. Ele nos dará força. Amém. Vamos orar? Senhor, contamos aqui, Senhor, um pouco do que aconteceu com a nossa família. Comigo, com a Ana, meu filho, com a minha nora, com o meu neto. E do livramento que o Senhor me concedeu, Senhor. Amém. Muitas coisas mudaram, Pai. O Senhor sabe. E a partir daquele momento, Senhor, junto com a minha família, resolvemos seguir mais de perto, Senhor. Tiramos coisas que nos impediam de crescer. Fizemos, Pai, uma reforma na nossa vida. Amém, Senhor.
para que o Senhor pudesse habitar com propriedade em nossos corações. Nós, como igreja, temos que despertar para o momento que nós estamos vivendo, Senhor. E esses testemunhos contados, Pai, é para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Eu não sou merecedor de nada aqui, Senhor. Não está aqui um homem perfeito na sua presença. Está um miserável pecador, indigno. Mas se o Senhor me chamou, faço das palavras do profeta Isaías minhas palavras. Envia-me a mim, Senhor, para que eu possa proclamar, junto com a minha família, junto com a tua igreja, junto com o Marcelo, junto com o Arthur, junto com o Paulo, junto com todos nós, Amém. as boas novas de salvação para este mundo que está perecendo, Senhor. Se o Senhor nos colocou como sal, temos que ser sal, não insípido, mas sal que dá sabor. Amém. Se o Senhor nos colocou como luz, não é para ficar debaixo do alqueire, mas para ficar no alto e refletir como o Senhor deseja, Senhor. Tome em tuas mãos, nos batiza com o teu Espírito Santo, nos confia a autoridade como o Senhor confiou à igreja primitiva, Senhor. Estamos aqui à tua disposição para fazer a tua vontade, Senhor. 24 horas, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por salvar a cada um de nós. Obrigado por salvar a nossa família. E resgata aqueles que um dia estiveram aqui e estão fora. E resgata aqueles que estão aí fora, sem saber o que fazer da sua vida. E se o Senhor desejar nos levar até essas pessoas, estamos à sua disposição, Senhor. Amém. Pois são bênçãos que lhe pedimos. Desde já te agradecemos, no poderoso nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Feliz sábado para todos. Meus queridos irmãos, eu ia pedir que vocês pudessem vir aqui no altar, que eu queria tirar uma foto de todos aqui para guardar de recordação. Se os irmãos pudessem vir aqui à frente, eu ia pedir para o Alex e a sua esposa estarem aqui na frente no meio, porque para guardar com muito carinho esse vídeo.